Olá, gente, mais uma vez. Olá, sexto ano. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferentes formas, né, de se utilizar os recursos hídricos, tá? Vamos entender um pouquinho mais do que significa recurso hídrico. Vamos falar um pouquinho sobre a água que nós ingerimos no nosso dia a dia, de onde ela vem. Aquela aguinha mineral lá que você recebe na sua casa, naquele garrafãozinho azul. De onde vem essa água? A água que você lava o prato, tá? A água que você lava a roupa, a água que você faz comida. De onde é que vem essa água? E por que ela é chamada de recurso hídrico? Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Peço que vocês prestem bastante atenção na aula. Peço também que, se você não é inscrito no canal aqui no YouTube, que se inscreva, tá? É muito interessante e importante que vocês participem da nossa plataforma aqui no YouTube, e assim a gente fica mais próximo de vocês. Vocês recebem as nossas notificações sempre que um vídeo novo. Ok, sexto ano. Então, usem todos os recursos digitais também disponíveis aqui nessa plataforma. Quais são esses recursos? A gente sempre costuma frisar. Você consegue aqui adiantar o vídeo, pausar, você consegue assistir quantas vezes você quiser e puder. Ok, sexto ano. Vamos à nossa aula. Acompanha na tela, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre recurso hídrico, tá? O que é que são recurso hídrico? São águas, tá, superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de região. Na imagem você vê, né, uma mão aí resgatando, aí, né, tocando, levitando aí a água, né, aparando. Você consegue ver aí a interação do homem com esse recurso natural, ok? Olha para mim, por favor. Então, sexto, a gente está falando agora sobre esse recurso natural disponível para nós, tá? Lembrando para vocês que sem a água a gente não consegue sobreviver, mas existem aí alguns ambientes que a gente vai falar um pouquinho, que estão na paisagem, né, e que possuem água abundante. Isso mesmo. Esses ambientes que a gente observa na paisagem, rios, lagos, oceanos, tá? Todos eles têm água, tá? Mas nem sempre a água ela está disponível para que nós possamos ingerir, utilizar, tá? Para algum modo, tá? Se você, particularmente, se você já foi até um mar, você sabe que não consegue beber água do oceano porque é muito salgada. Então é uma água que não está disponível para o nosso consumo. Mas quando você vai até um rio que seja limpo, ou quando você vai até uma fonte hídrica, um lago, ou quando você tem ou quando você consegue também aparar água de chuva, isso mesmo, tem alguns estudantes, né, que eu sei, aqui em Pernambuco, que realmente utilizam a água da chuva como também um recurso, que é uma água limpa também. Ok, sexto ano, vamos continuar nossa aula. Acompanha na tela. Então a gente vai ver por meio de rios, né, esse recurso hídrico. Você acompanha aí na tela o rio Amazonas, tá? Na região norte do Brasil. Lembrando para vocês que a Amazônia é uma região que é praticamente toda repleta de água, tá? Toda essa fonte natural, esse verde, essas árvores, essas plantas, elas possuem água também, tá? Não, a água não está só concentrada no rio aí, né? Não é só essa água visível que vocês veem. As plantas também estão repletas de água, tá? Observamos também na tela o Rio São Francisco, tá? Na região nordeste. Se vocês fizerem uma comparação da paisagem, vocês vão perceber que na Amazônia você vê um rio que possui uma quantidade enorme de vegetação ao seu redor, tá? Enquanto você chega no Rio São Francisco, na região nordeste, você percebe uma quantidade menor de vegetação, tá? Em uma área, uma aparência, né? Uma paisagem mais seca, tá? Com menos verde. Mas esse Rio São Francisco é muito utilizado. Inclusive, a imagem que vocês veem é a imagem de uma represa, tá? Que transforma a água, né? Transforma a força da água em energia. Olha para mim, sexto ano. Essa informação que eu passei para vocês é uma informação que vocês vão aprender futuramente. Qual a finalidade de uma barragem, qual a importância de uma barragem. Mas eu quero dizer para vocês que essa também é mais uma forma de nós utilizarmos a água, tá? Usamos a água para a criação de animais, usamos a água para o nosso consumo próprio e também usamos água para fabricação de produtos e também aí, como vocês estão vendo, produção de energia, tá? Então, se vocês observarem, a água ela é importante em vários aspectos, tá? Por isso que ela é chamada de um recurso natural, certo, sexto ano? Vamos continuar a nossa aula. Acompanhe na tela. Na imagem agora vocês veem, tá? Uma formação de lago, tá? Geralmente esse lago se formou por meio de algum rio próximo, ou também ele pode ter se formado por meio da água da chuva. Esse ambiente mais curvo conseguiu aparar a água da chuva e se transformou nesse lago.
ok, gente? E isso num processo de milhões de anos, tá? Essa região que vocês estão vendo aí é uma região no Mato Grosso, ok? Na parte oeste do Brasil, certo? Sexto ano. Olha para mim, gente, por favor. Então a gente está vendo que existem várias formas, tá? E vários modos na paisagem de a gente observar o recurso hídrico, a água, tá? Falamos também que a água que nós acompanhamos, que nós vemos no mar, tá? Não é uma água própria, a gente consegue utilizar aí, né, de alguns rios, lagos, até a própria água da chuva para o nosso consumo. Então, é também considerado um recurso hídrico. Ok, sexto ano. Acompanhe na tela mais uma vez. E aí então um lago artificial mais próximo, né? Garanto que algum de vocês aí já devem ter ido para essa área. É um lago, chamado também de Lago Azul, formado ali no município ali de Jaboatão, aqui em Pernambuco, tá? Esse lago é um exemplo de um lago que é artificial. Por que esse lago é artificial? Porque ele foi formado, né, num processo aí que o homem criou há mais ou menos ali 30 anos atrás. Né? Esse ambiente era um ambiente que se utilizavam com algumas finalidades de produção e ao longo do tempo, né, por ser um ambiente que estava mais rebaixado, né, se transformou aí numa área de lago. Então, uma lagoa artificial. Por meio da atividade humana, por meio do homem, esse ambiente aí se formou. Diferente desse último lago que a gente viu, que é no Mato Grosso, né, que é uma coisa mais natural, por meio da natureza mesmo que transformou. Olha para mim, gente. Então, existem duas formas que a gente está observando, né, de se observar a formação de um lago, tá? Mas é só uma para a gente ter uma ideia desse recurso também, que ele pode ser tanto natural como artificial, mas é considerado também um recurso hídrico, ok? Sexto ano. E a gente vai ver também o acúmulo de água no subsolo. Acompanha na tela. Então, na imagem você vê aí, né, o acúmulo de água por meio da infiltração, né, até o subsolo. Em aulas anteriores a gente falou do ciclo natural, né? Falei para vocês do ciclo da chuva, né, que a água da chuva ela bate na terra e aí em alguns pontos ela consegue se infiltrar e se acumular no subsolo. Muitas vezes esse subsolo ele transforma um caminho direto de volta para o mar ou para o rio, tá? E assim se forma um ciclo natural. Esse acúmulo de água no subsolo, ele também é considerado um recurso hídrico, tá? Essa água que se acumula no subsolo, ela também pode ser consumida pelo homem e também é considerado dessa forma um recurso hídrico, tá? Como é que a gente vê isso? Se na tela você vê, né, a imagem de como consumimos água subterrânea, tá? Então, essa água mineral que nós recebemos, tá? Algumas fontes naturais, elas são subterrâneas, a extração é no subsolo, tá? E é uma água mineral, é uma água que muitas vezes passa por algum processo aí humano, né, de limpeza, só para tirar algumas impurezas, mas que é uma água que é consumível, ou seja, que nós podemos aí utilizar. Olha para mim, sexto ano. Então, estamos observando, né, as várias formas de observar o recurso. Vimos as formas de observar o recurso hídrico, tanto na questão da paisagem, tá? Rios, lagos, tá? Mares, e estamos vendo agora, né, como você utiliza a água extraída do subsolo, tá? Que também é uma coisa que está na paisagem, ok? Olha na tela mais uma vez. Aí a gente entra na ideia da água potável. O que é água potável? É uma água com qualidade suficiente para o consumo humano, tanto para beber, tá? Ou para preparar algum alimento, ou para fazer alguma utilização de lavagem, uma utilização pessoal, tá? Até para você tomar banho. Na imagem você vê aí, tá? Uma criança abrindo uma torneira, né? Mas a cena é um pouco assim, no fundo distorcido, nós observamos, né, que ela está perto de um canal. Então a gente fica duvidando se essa água ela é realmente utilizável, tá? Está limpa, está saudável, ou se ela já está contaminada com esse canal aí que está próximo. Olha para mim, sexto ano. Muitas cenas, né? A gente consegue observar essas cenas em vários ambientes aqui, em vários locais, aqui em Pernambuco e no mundo inteiro, tá? De pessoas utilizando água potável, tá? Que muitas vezes está contaminada. Tá? Mas isso aí é uma coisa que a gente pode estudar um pouco mais à frente. Ok, sexto ano. Olha na tela mais uma vez. Existem aí, né, diferentes formas de se consumir a água. Tá? A agropecuária, por exemplo, é uma dessas formas. Tá? Só lembrando para vocês, olha para mim.
O que é a agropecuária mesmo, gente? É a mistura, né? É a agricultura, tá? O processo ali de produção de alimentos por meio da terra, e também a pecuária, que é a criação de animais, tá? Então, a água ela também é muito utilizada para a agropecuária. Olha na tela. Então, na imagem você vê aí, né, uma irrigação, um processo aí, né, de distribuição de água para que possa regar esse ambiente aí que a imagem mostra, né, que é uma produção de alface. Olha para mim, gente. A gente vê, né, essas diversas formas de produção de alimento, e há também um jeito de você tratar alimento de modo industrial, né, por meio do homem. Olha na tela. Então, na imagem você vê a produção de alimento, né, o processo de lavagem desses alimentos para tirar qualquer tipo de impureza que o homem ele consegue fazer. Então, esses tomates aí, eles entram nessa máquina e ela aí vai limpando com a água que é extraída aí de algum ambiente aquático. Olha para mim, gente. Vocês estão conseguindo observar que há uma dinâmica muito grande, né, do homem consumindo a água. Vamos ver mais um pouquinho. Olha na tela. Estamos agora vendo a criação de animais, tá? Então, o homem também utiliza a água para saciar, né, a sede dos seus animais, e dessa forma os animais eles não perecem por falta d'água. Tá? Então, é muito interessante também que a criação animal depende diretamente do consumo de água. Tá? Olha para mim. Gente, a gente está observando as diversas formas do homem utilizar a água. Tá? Mas a gente tem que entender também que existem formas industriais, tá? Que você vai observar agora. A fabricação e confecção de roupas, tá? Então, para se fazer roupa também é necessário, também é preciso usar uma quantidade significativa de água, tá? Por exemplo, na produção de uma calça jeans, você observa na tela que é preciso aí 10.850 litros de água para uma única produção de uma calça jeans, tá? Uma pesquisa que se tem é que seria o suficiente, né, para abastecer, né, um residencial com mais de 3 pessoas por 3 meses, tá? Então você consegue observar que só na produção de uma calça jeans a gente tira o abastecimento de água aí, né, por 3 meses de 3 famílias, tá? Então há um excesso aí, né, do uso da água por nós seres humanos, tá? Por exemplo, também para a produção de um aparelho eletrônico, um celular, é necessário aí 12.760 litros de água. Tá? Então, é uma quantidade enorme de água para a produção de um único aparelho celular. Ok? A gente vai ver também que na produção de notebooks, tá? De computadores, é necessário aí 1.700 litros de água. Olha para mim, gente. Então, a gente observa que há uma quantidade significativa de consumo de água pelos seres humanos. Nós não só utilizamos a água para o nosso consumo, tá? Produção de alimentos, o consumo próprio, né? Que nós precisamos de água, né? Consumo pessoal, higiênico, mas também utilizamos água na produção, na confecção de produtos. Tá? E isso faz com que a gente exceda a nossa cota, né, de consumo. Tá? Por isso que é tão importante que o quanto pudermos economizar e o quanto pudermos aí, economizar mesmo a água é importante, é necessário. Okay? Olha na tela mais uma vez. Muitas pessoas no mundo não têm acesso à água, como por exemplo nós aqui brasileiros temos. Tá? Você vê aí, né, uma quantidade de pessoas na Índia, no período das secas, tá? Indo buscar água e andando aí por quilômetros e quilômetros de distância, né? Atrás de uma única gota de água. Tá? Observamos também, né, no sertão aqui do Nordeste, partes de Pernambuco também acompanham o sertão, pessoas que racionam água, precisam aí economizar o máximo e precisam aí captar o máximo de água possível. Até porque muitas vezes esses ambientes, essas cidades, elas não têm um sistema organizado de distribuição de água e acabam que só dependem da água da chuva ou de alguns açudes, ok? Na cidade, na área urbana, nós também vemos, né, o problema da falta de água, por exemplo, quando quebra alguma estação de água ou quando acontece algum problema pela concessionária, né, pela empresa que distribui água para o Recife ou para outras partes de Pernambuco, as pessoas também ficam sem água. Olha para mim, vocês estão. Então, a gente vai vendo dessa forma que há um valor, tá? Um valor bem alto
com relação aí ao consumo de água e também a preservação dessa água. Ok, sexto ano. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Peço que vocês aí acessem a plataforma AVA, porque eu deixei uma atividade bem interessante para vocês. Deixei também um documentário, tá? Um vídeo que vocês conseguem assistir e entender um pouco mais sobre essa ideia de água, tá? É interessante que vocês vão até lá e acessem. Ok, sexto ano. Até uma próxima. Valeu!